Olá, crianças! Como vocês estão? A ProSara está com muita saudade de vocês. E estamos aqui mais um domingo para contar mais uma história para vocês. Espero que vocês estejam gostando de todos esses domingos, né, que estamos aqui juntos, né, mesmo que virtualmente, para contarmos e ensinarmos um pouquinho mais da palavra de Deus, ok? Domingo passado demos início, né, ao mês de agosto e a Pro Carol falou que nesse mês iríamos falar sobre o tema Heróis da Fé. Domingo passado a Pro Carol contou um pouquinho sobre a história de Abraão, né? E hoje eu vou dar continuidade com mais uma história e com um novo personagem, mais um herói da fé, aliás, uma heroína da fé. Hoje eu vou falar sobre Sara. Sara foi a esposa de Abraão. Mas antes de darmos início à nossa história, vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né, aprendendo um pouco mais da sua palavra, ok? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar? Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos aqui reunidos mais um domingo para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Obrigada por essa oportunidade, Deus, de ensinar, de contar mais um pouco da sua palavra. Abençoe cada uma das crianças que estão em casa, juntamente com os seus pais, com os seus familiares, que todos estejam bem, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um. E agora abra as nossas mentes e o nosso coração para aprendermos um pouco mais de Ti. Obrigada por tudo que tem feito e obrigada pelo seu cuidado. É isso que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos contar mais uma história da nossa Bíblia Sagrada, ok? Essa história que eu vou falar um pouco sobre Sara. Ela começa lá no livro de Gênesis, tá? No capítulo 12. Um pouquinho antes de iniciar o capítulo 12, fala sobre Abraão ter casado com Sara, né? Seus irmãos também casaram. E a partir do capítulo 12, fala quando Deus chamou Abraão para servi-lo, para obedecê-lo. E prometeu a Abraão que se ele obedecesse a Deus, se seguisse tudo aquilo que Deus pedia para ele seguir, né, toda a sua família também, ele iria transformar Abraão em pai das nações, onde ele teria muitas terras e muitos descendentes. E daí em diante começou a história de Abraão. Mas como a Pro Carol contou domingo passado sobre Abraão, hoje eu vou contar um pouquinho sobre Sara. Sara foi a esposa de Abraão. Aliás, antes de Deus fazer uma aliança com Abraão, Abraão se chamava Abrão e não Abraão. E Sara se chamava Sarai. E depois, né, de uma aliança que Abraão fez com Deus, ele mudou o nome de Abraão e de Sara, né, onde eles passaram a se chamar dessa forma. Sara tinha um grande desejo no seu coração. Ela queria muito dar um filho a Abraão. Porém, ela já era uma senhora de idade, né? Ela já tinha quase 90 anos e não engravidava. Abraão estava quase chegando aos seus 100 anos e ainda não tinha se tornado pai. E aí ele começou a duvidar, será realmente que eu vou ter descendentes? Como que Deus vai fazer se já estou velho? Então, algumas vezes ele duvidou do que Deus seria capaz de fazer. Será que Deus cumpriria realmente essa promessa? Pois bem, Deus iria cumprir. Mas, diante das dúvidas de Sara e de Abraão, Sara decidiu tomar uma decisão. Ela tinha uma escrava lá na sua casa, né, onde ajudava nos seus afazeres domésticos.
Essa escrava se chamava Agar. Agar trabalhava lá na casa de Abraão, né, ajudando a família, ajudando nos afazeres. E Sara disse a Abraão que ela iria dar um filho para Abraão, só que não seria dela, seria dessa escrava. Então Sara entregou Agar para ter um filho com Abraão. Agar então foi, né, engravidou de Abraão, mas Deus não se agradou dessa decisão, né? Assim que Agar engravidou, Sara começou a perceber que ela estava estranha, né, com ela, e começou a destratá-la. E então Agar decidiu fugir. Agar já estava lá no deserto e Deus apareceu para ela e falou para ela voltar, né, para a sua dona, que seria Sara, e para ela ser obediente, que Deus cuidaria de tudo, cuidaria dela e cuidaria deste filho, né, que ela estava que estava no seu ventre. Então Agar voltou para a casa de Abraão e Sara. Mas mesmo assim, né, ainda entre elas, né, entre toda essa família, ficou algo muito complicado. Um certo dia, Deus já havia falado para Abraão que ele daria um filho para ele e que esse filho se chamaria Isaque, mas que não era esse filho de Agar. Esse filho seria da sua esposa, Sara. Deus falou que cumpriria aquilo. Então, em um certo dia, 3 homens, né, apareceram lá na tenda, né, lá onde Abraão estava, perto da sua tenda. Esses homens apareceram e um deles disse a Abraão: daqui 1 ano nós vamos retornar aqui e Sara estará grávida, já com seus filhos em seus braços. Abraão então agradeceu. Abraão estava conversando com esses 3 homens e Sara estava lá na tenda, ouvindo toda a conversa. Ela riu. Ela achou, não, até parece que eu, uma velha, vou engravidar. Pois bem, o Senhor então falou: cadê sua esposa, Sara? Abraão falou: ela está lá na tenda. E aí Sara saiu e o Senhor falou para Sara: por que você riu? Sara negou, falou que não riu, mas ela tinha rido, ela acabou, né, mentindo. Sara trouxe pães para esses homens, serviu eles como pedido por Abraão e depois eles foram embora. Depois de um tempo, Sara engravidou. Deus havia cumprido aquela sua promessa. Então, Sara estava grávida, já tinha 90 anos. Aqui tem um versículo, lá em Gênesis 21, que fala assim: quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivos para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Deus, ele tinha cumprido com aquela promessa. Sara, então, que estava grávida, teve um bebezinho. Esse bebezinho, então, conforme Deus havia falado, eles colocaram o nome de Isaque. Isaque quer dizer riso. E aí, esse rapaz foi crescendo, Deus cumpriu com sua promessa. Sara e Abraão ficaram muito felizes. O filho daquela promessa de Deus,
ele havia nascido e estava lá, bem, junto com Sara e com Abraão, seus pais. Abraão, então, e Sara estavam muito felizes, muito felizes. Mas, um certo dia, Isaque já estava crescido e Deus, para realmente saber se Abraão estava servindo, se Abraão realmente confiava no Senhor, ele colocou Abraão à prova. Ele falou para Abraão o seguinte, ele apareceu para Abraão e disse, Abraão, pegue seu filho Isaque e eu quero que ele seja sacrificado. Abraão contou a Sara, Sara não hesitou. Deus disse para Abraão levar ele até uma montanha e queimá-lo como sacrifício do amor dele por Cristo, né? Por Deus. Aliás, Abraão pegou Isaque, levou até a montanha, levou um jumentinho com algumas madeiras, né? Algumas palhas para queimar. Quando chegou lá na montanha, Abraão prendeu Isaque, colocou todas aquelas madeiras, colocou Isaque em cima das madeiras, colocou fogo do lado, ele pegou uma faca para matar Isaque. A hora que ele ia matar Isaque, um anjo do Senhor apareceu e gritou, Abraão, Abraão! Abraão então ficou parado e o anjo do Senhor falou, realmente, Abraão, você teme ao Senhor, não faça isso, não mate Isaque. Agora nós temos certeza de que você confia realmente no Senhor. O Senhor jamais deixaria que Isaque morresse. Então, lá no meio da moita, no meio do mato, tinha um cordeirinho. Esse cordeirinho, o anjo falou para Abraão, pegue esse cordeirinho e ofereça ele como sacrifício do seu amor pelo nosso Senhor Deus. Então, Abraão fez isso. E Isaque foi crescendo. Sara, depois disso, depois de alguns anos, né, foi vivendo com Abraão, sendo obediente ao seu marido, obedecendo a Deus, acreditando sempre nas promessas do Senhor, porque ele tinha cumprido com a sua promessa. E depois desse dia que ela engravidou, ela obedeceu a Deus de todo o seu coração. Sara faleceu morreu com 127 anos, né? Foi mãe só de Isaque, mas Isaque se tornou pai, né, de alguns, né, e Abraão aí teve grandes descendentes. Deus tinha falado para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas, onde a gente não pode contar. E assim ele fez. A descendência de Abraão se espalhou por toda a terra. Abraão se tornou pai das nações e Sara, a mãe das nações. E essa foi a história de Sara, a nossa heroína da fé. Aquela que duvidou, mas que quando foi cumprida a promessa do Senhor, ela o obedeceu e o serviu, juntamente com seu marido, Abraão. E é assim que devemos fazer. Acreditar nas promessas do nosso bom Deus, ser obedientes a Ele. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Então eu espero que você tenha aprendido essa lição. Que por mais que algo pareça impossível, Deus ele sempre faz o possível acontecer. Ele pode tudo
Ele vê tudo. Ele pode fazer sempre. É como dizemos, Deus ele faz infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. E se ele prometeu, ele sempre vai cumprir. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa confiança de que esse Deus vivo, de que morreu na cruz por nós, fez todo aquele sacrifício, de que ainda assim, lá na eternidade, estaremos juntos. E nós temos que aqui cumprir, ser obedientes, porque Deus cumpriu uma promessa e Ele é fiel. É fiel e sempre vai cumprir. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, né? E eu quero deixar um versículo para vocês. Tá lá em Gênesis 17, 15 e 16. Diz assim: Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. E assim foi a história de Sara, juntamente com sua família, seu esposo Abraão e seu filho Isaque. Ela se tornou mãe de nações. Sua descendência foi crescendo. Se tornou como estrelas. Não podemos contar o tamanho da sua descendência. E essa foi a promessa de Deus, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Papai,